Lucas, capítulo 1, verso 80. Essa semana eu te convido a refletir sobre essa passagem na Bíblia. É uma linhazinha, mas a cada dia a gente vai passear um pouquinho mais nessa reflexão dessa passagem. E que essa palavra fortaleça e fale no seu coração. Que Jesus esteja contigo, falando com você. Te convido a assistir os vídeos diários dessa semana para a gente refletir muita coisa que esse versículo nos ensina. O meu papel aqui é refletir junto com você, sabendo você que pode acreditar. Você precisa encontrar na sua vida em que área essa palavra pode falar com você. Só não tenha dúvida se ela é para você ou não, porque a palavra de Deus toca em cada coração, em cada história, de uma maneira que ela precisa ser tocada. Só não podemos pensar que, isso Deus não falou para mim, deve ser para alguém. Não. Pode acreditar que jamais vai deixar de ser para você e vai ser só para alguém. Então, que o Espírito Santo ilumine o seu discernimento e consiga iluminar a sua mente. Ele contou assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos. Só até aí. A parte A desse verso 80. Esse menino que a Bíblia fala é João Batista, que cresceu e se fortaleceu em espírito, da mesma forma que a palavra de Deus, ela também fala em 1 Samuel 2, no verso 21, que Samuel crescia diante do Senhor. João Batista viveu no deserto e foi onde ele também teve o seu ministério. A Bíblia não diz que João Batista cresceu e se fortaleceu no deserto, ou em um deserto. Mas a Bíblia faz questão de colocar a palavra deserto no plural. O povo, antes, ele era escravo no Egito. Quando somos colocados ou aceitamos uma posição de escravos de alguém ou de alguma situação, essa posição de escravo, ela nos torna estagnados, paralisados, prisioneiros. Não nos proporciona qualquer crescimento e rouba da gente o direito de sermos quem nós realmente somos. Rouba o direito de sermos aquilo e daquele jeitinho que Deus nos fez. Os desertos pelos quais passamos durante a vida, e por isso a palavra de Deus menciona desertos no plural, assim como Jesus nos disse também que nós teríamos aflições, também no plural. Ele não disse que durante a vida nós teríamos apenas uma aflição. As aflições dos desertos não são para nos desesperarem, mas para que nos alegremos. Pois assim como a palavra de Deus disse pra gente, que no deserto de João Batista é que foram construídos os seus ministérios. Ali João Batista começou a abrir o caminho para aquele que já havia chegado e que em breve já iria se manifestar em milagres e em certezas e focos de que ele era o Filho de Deus e era o próprio Deus encarnado diante de nós, convivendo com a gente e nos ensinando o que é e qual é o verdadeiro sentido da vida. E assim também são os nossos desertos, que também temos essas oportunidades de construirmos os nossos ministérios, que somos formados, que somos fortalecidos e que somos preparados. Você não precisa ser crente, você não precisa ter a mesma fé ou crer na mesma coisa que eu creio. Não importa a sua religião, independente do que você creia, a sua vida tem um propósito. E é esse propósito que leva esse nome de ministério. É nesse ambiente, na sua vida, que você se fortalece. E se fortalece para poder desfrutar dos momentos de graça, de sabedoria, de união, de reconciliação, de prosperidade, de felicidade. É nesse deserto que você aprende a saborear o bom da vida. Olha, somente depois de uma doença, de uma enfermidade que a gente passa, é que a gente percebe o valor que tem a nossa saúde. Se a gente pudesse viver a vida inteira apenas com saúde, sem conhecer a enfermidade, a gente não ia saber dar valor à saúde. Não teria como dar valor a uma coisa se você não conhece o contrário dela. É depois de uma crise financeira que a gente dá valor às prosperidades e às provisões. É depois de uma solidão que a gente dá valor a uma boa companhia.
E a solidão, ela não é a ausência de pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós temos várias pessoas perto da gente, mas a solidão é a ausência de atenção, de carinho, de admiração, de respeito. É depois que a gente perde a presença de alguém que a gente aprende a dar valor às pessoas que estão e que são presentes na nossa vida. Mas se tudo isso não te revelar o valor das coisas, o valor das bênçãos que a gente recebe a cada dia, eu vou te dizer, você vai sempre se permanecer no deserto. Assim como foi o povo que quando saiu do Egito e não soube valorizar no deserto aquele tempo que eles permaneceram ali, com tanta graça de Deus, que fez com que eles passassem aquele deserto em muito mais tempo do que precisava. E na verdade somente a segunda geração é que tomou posse da promessa da terra que emanava, que derramava leite e mel. As provisões abençoadas de Deus. O deserto não é moradia fixa para aqueles que amam, para aqueles que confiam, para aqueles que escutam, para aqueles que obedecem. A divindade superior que fala, que fortalece, que cria o nosso espírito. Deus, quando Ele sopra em nós o sopro da vida, Ele fragmenta o seu próprio espírito em cada um de nós. Nós somos pedacinhos de Deus. Somos porções desse espírito e estamos aqui peregrinando na terra. Não tenha sobre a sua vida uma visão pequena diante da imensidão que é viver. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 11, Pedro diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Devemos enxergar vida até quando a vida não nos permite vida enxergar. A vida supera a morte, embora a morte faça parte da vida. Em muitas situações da nossa vida, achamos que não há mais vida, porque quando fixamos o nosso olhar apenas no que vemos, ou no que vivemos, ou na realidade que passamos e que se apresenta para nós, não vemos a vida que por fraquezas não nos permitimos viver. Olha, fica com Deus. Uma semana excelente para você e eu te espero amanhã, porque tem muita reflexão para a gente fazer sobre os desertos de João Batista e os nossos. Tchau. Amém.